Meus amigos, a verdade é a seguinte: o jogo foi ruim, ponto final. Era de se esperar. Porém, o Palmeiras mereceu a classificação e vai para as quartas de final com muita força e com ótimas possibilidades de estar na semi. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar a notificação, blá blá blá, tudo aquilo que você já sabe. Você gosta do trabalho, curte aqui o canal, dá uma fortalecida, mete um like ali, não gostou, beleza, dá um dislike, um feedback, um comentário, compartilha aí. Se você não gostou, paciência, né? Não tem o que fazer, não sei nem o que você está fazendo aqui. É o seguinte, o Palmeiras está nas quartas de final da Copa do Mundo e eu gravo esse vídeo durante o Benfica e Chelsea, então o jogo está no intervalo nesse momento, eu não sei quem vai passar. Então eu não sei quem o Palmeiras vai pegar, se é o Chelsea ou se é o Benfica, mas tanto faz. Eu já achava na projeção que passaria o Botafogo e que o Botafogo teria ótimas chances de passar para a semifinal. Na minha avaliação, passaria o Benfica, mas repito, ainda não sei. Passando o Benfica, eu achava que passaria o Botafogo. Sendo o Palmeiras, eu também acho que passa o Palmeiras. E com ótimas chances de jogar contra o Chelsea também. Então, seja Benfica, seja Chelsea, o Palmeiras está para jogo. E está em grandes condições de chegar na semifinal. Provavelmente, se a coisa caminhar pela lógica, que o futebol não tem nenhum vínculo com a lógica, mas essa semifinal seria Palmeiras e Manchester City, mas a gente vai ter que ter paciência para saber, né, se o City vai chegar até lá, se o Palmeiras vai chegar até lá. Nas quartas, o Palmeiras já está, e com todo o mérito, num jogo em que o Palmeiras quis mais, pressionou mais, finalizou mais e executou melhor a sua estratégia. Um jogo que acabou sendo muito jogado pelos corredores, que o Botafogo escolheu e era previsto que povoasse mais o meio-campo ali. A surpresa foi a escolha do Danilo Barbosa, né? Quando muita gente achava que pudesse ser o Newton, que podia de repente entrar o Montoro em alguma função um pouco mais ofensiva para manter um 4-3-3 e tal. Isso não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi a entrada do Danilo Barbosa, que inclusive fez um jogo muito bom, né? Um jogo claramente ali protegendo a frente da área. O Botafogo povoou muito esse cinturão aqui, o que fez o jogo ir para os corredores. E aí o Palmeiras estava muito pronto para isso, porque tinha o Alan do lado direito e o Estevão do lado esquerdo. O Abel jogou o Estevão para o lado esquerdo, não é o lado mais mortal do Estevão, né? Ele precisa muito da jogada de trazer para dentro e finalizar, mas aí ele deixa o Alan também, canhoto, do lado direito, para trazer para dentro e finalizar. O Alan fez isso algumas vezes, e o Estevão fazendo uma dobradinha, sobrecarregando muito o Vitinho do outro lado. Então isso funcionou, porque foi sobrecarregando o sistema defensivo do Botafogo. O Botafogo mal teve suporte de seus laterais, ofensivamente falando, e as transições foram quase todas interceptadas ou anuladas por um Palmeiras muito bem postado, né? O Botafogo convidava o Palmeiras para o seu campo, fazendo uma marcação ali média, baixa, né, com as linhas bem mais baixas ali, fazia o Palmeiras jogar esse jogo pelos lados, e aí na tentativa roubava a bola, bola longa do Marlon, bola longa do Barbosa, tentativas de ligação ali com o Arthur, com o Savarino, pivô do Igor Jesus. Isso seria um padrão de um funcionamento bom do Botafogo, mas não aconteceu. Não aconteceu porque o Palmeiras não permitiu muito essa bola longa, não permitiu que essa bola chegasse muito no Igor Jesus, muito menos no Savarino e no Arthur. Esses dois não fizeram jogos muito bons. O Savarino, inclusive, fez uma Copa do Mundo bem abaixo. O ano dele é abaixo, né, comparado ao ano maravilhoso que ele teve em 2024. Então o Palmeiras ele foi mais pronto para o jogo e algumas figuras foram muito bem, né? O jogo do Piquerez é fantástico, assim. O jogo do Richard Rios é um jogo muito bom. E aí entra o Paulinho sendo muito decisivo. O Paulinho precisou ali de 37 minutos em campo, tem sido mais ou menos a média que ele aguenta, né? Tá com uma lesão crônica por estresse na perna, então o Paulinho não aguenta muito mais do que isso, deve provavelmente passar por outro procedimento aí depois da Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, é um jogo de detalhes, né? O lance do Paulinho, eu até brinquei no Twitter que um jogo ruim só o talento resolve. O Paulinho tira um coelho da cartola ali, numa jogada individual, dando um come para dentro. E assim, o Marlon faz uma escolha na passada ruim, né? Ele acaba, tira o pé, tem medo ali de fazer o pênalti, mas ele não diminui, não é driblado muito facilmente, né? E lembrando, já tinha uma proteção para o fundo. Se o Paulinho vai para o fundo, tinha um marcador em dobra. Para dentro não tinha praticamente ninguém. E aí o Marlon meio que permite
que ele vá para dentro, aí vem a finalização com perna canhota, uma bola tacada de sinuca muito no limite, acho que não dá para colocar na conta do John, e o Paulinho vira o herói da classificação do Palmeiras. De novo, o Palmeiras, não sei se pega o Chelsea ou se pega o Benfica, mas tem chance contra ambos. Né? É um time muito competitivo, se adapta muito aos adversários. O Benfica do Bruno Lage, o reencontro, né, com o futebol brasileiro, com o próprio Abel, né, e tal. Então vai ser interessante de ver se isso acontecer. No caso do Chelsea, assim, é um jogo diferente, né, um jogo bem mais rápido, mais intenso, com mais talento, talvez, mas é um time que às vezes desconecta, é um time que às vezes não consegue manter o mesmo ritmo, né? Não consegue manter a mesma pegada no jogo todo. Eu acho que o Palmeiras é acessível para passar e, assim, não vejo nenhuma viagem em imaginar o Palmeiras na semifinal, não, de jeito nenhum. E voltando ao jogo, de novo, assim, é um jogo de detalhe, como eu expliquei no gol, mas esse detalhe é construído por vários outros detalhes, assim, de postura, de organização, de estratégia, de tomada de decisão. O Botafogo me parece ter respeitado muito o Palmeiras, parece ter tido precaução demais. Não digo medo, eu acho que teve pouco senso de urgência para o que o jogo exigia, né? E entrou no jogo em lampejos, assim, 5 minutos finais do primeiro tempo, um momento ou outro do segundo, a reta final da prorrogação, muito mais desespero do que qualquer outra coisa. Então o Botafogo sai, acho que maior dessa Copa do Mundo de Clubes, fez jogos muito grandes, né, contra a PSG e contra o Atlético de Madrid, e o Palmeiras reforçando a imagem de um time extremamente capaz de se adequar ao adversário, de atrapalhar o jogo do adversário, de tornar o adversário um time pior, né, dentro da sua própria filosofia. Então, o Abel está aí às portas de fazer história de novo pelo Palmeiras, porque, repito, o Palmeiras joga, compete e tem chances contra um ou contra o outro, seja contra o Chelsea, seja contra o Benfica. A verdade é que, assim, o Palmeiras quis um pouco mais que o Botafogo, e esse um pouco mais no mata-mata de Copa do Mundo de Clubes é um latifúndio. E o Palmeiras passa com merecimento, porque encarou o jogo como deveria ter sido encarado. E normalmente é o padrão Abel Ferreira, né?